conheço a igreja ainda lá no Hortolândia. Aqui eu vi depois, não estou lembrado mais. O tempo passa tão rápido, né? Na minha Bíblia diz assim: converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deixa eu ver a igreja lendo o mesmo versículo. Vamos lá? Converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra santa e poderosa. Ela é a revelação para as nossas vidas, é dela que precisamos. Querido Espírito Santo, contamos contigo. Tu és Senhor das nossas vidas, Senhor desta igreja. Te louvamos pela Tua presença, Senhor, pelos louvores, por tudo que já foi feito e ofertado a Ti nesta noite. E agora estamos abertos para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu estava, há pouco tempo atrás, eu comprei um brinquedinho pedagógico para minha netinha. E é um brinquedo que vem aquelas peças, tipo um quebra-cabeça, né? Tipo um quebra-cabeça. Poucas peças. Não mais, eu creio que 10 peças. Mas com essas 10 peças se monta mais de 50 personagens. E um dia ela me chamou: vovô, vem aqui, me ajuda a montar esse bichinho, esse passarinho. E nós não conseguimos montar. Mas não está faltando peça. É a gente que não consegue, que não conseguimos montar. E no decorrer desse culto me veio à mente a lembrança, esse brinquedo e esse fato, né, que nós não conseguimos montar. E eu digo que a vida cristã é como um quebra-cabeça. Não falta peça. Mas tem hora que a gente não consegue montar. E quando a gente não consegue montar, eu sempre digo, existem momentos na nossa vida que são um pouco enigmáticos, né? São enigmas. E a Bíblia diz em Daniel que Deus revela o profundo escondido e conhece o que está em trevas, porque com Ele mora a luz. E na nossa trajetória cristã de fé, de ministério, por mais que a gente esteja, como diz, realizado, existem pontos na nossa vida enigmáticos. E eu louvo a Deus por isso, porque é nesse ponto que Deus aparece. É nessa hora que Deus vem e nos ajuda. Então o pastor João teve uma visão um pouco enigmática. E as coisas de Deus não é para ninguém entender, mas é para crer. Tem gente na igreja, pastor João, querendo entender Deus. O dia que alguém entender Deus, ele deixa de ser Deus. Ele não é mais Deus. Amém? Amém. E eu quero dizer a vocês que hoje Deus me deu mais uma peça do meu quebra-cabeça. O pastor João deu aqui a sua versão, o que ele viu, mas eu entendi muito claro, porque a gente tem um nível de comunhão, de intimidade com Deus, e a gente mantém o nosso segredo com Deus, as nossas particularidades com Deus. E no decorrer desses 3 meses, Deus tem falado comigo assim de uma forma, eu posso até dizer, uma forma de sequência cronológica. E eu venho observando como Deus tem falado. Ainda esta madrugada eu estava na vigília e eu estou marcado por algo que Deus falou nesta madrugada e confirmou aqui agora. Então, existem momentos que eu não consigo montar o quebra-cabeça, mas não está faltando peça. Mas a gente precisa entender o segredo dessa montagem. E a gente não entende. E é nessa hora que o Espírito Santo vem e dá mais uma luz. E aí a gente, agora essa parte eu já consigo montar. Obrigado, pastor João. Eu montei mais uma peça do meu quebra-cabeça. Glória a Deus por isso. E eu sei como Deus está conduzindo as coisas. Amados, o texto que li é um texto que está dentro de um contexto lógico, profético,
no profeta Malaquias. O profeta Malaquias é um livro de aliança. Diga comigo, alianças. Você vai entender o que é uma aliança? Olha bem, imagine que eu sou amigo do pastor Conrado. A gente é amigo. Vou na casa dele, vai na minha casa, a gente convive junto, mas nós não temos aliança. Por mais amigo que a pessoa seja, ela atrai o amigo. Ela atrai. A gente vê pessoas que eram tão amigas e não são mais. Mas por que ela atrai? Porque ela não tem uma aliança. Mas quando a gente tem uma aliança, a gente não trai o amigo, não trai ninguém. A Bíblia é um livro de aliança. Deus é Deus de aliança. Quem aceita Jesus tem que entender que ele fez uma aliança com Jesus. Malaquias fala de 3 alianças. Aliança número 1, já no primeiro capítulo ele fala de uma aliança sacerdotal, uma aliança de ministério, uma aliança que atinge o corpo ministerial da igreja ou da obra de Deus. Depois ele trata de uma aliança de família, e ele trata de uma aliança que é chamada aliança de dízimos e ofertas. Diga, dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Ainda nesta vigília, o pastor ministrou oferta. Ele disse: para mim, o culto sem oferta, ele não é um culto completo. E realmente é isso. Quando você abre o livro de Gênesis, você observa Deus fazendo aliança. Aliança edêmica, aliança adâmica, aliança noética, aliança abraâmica. Depois vai seguindo esta aliança. E a Bíblia fala pelo menos de 8 alianças. Observe que Deus, ele estabeleceu tudo baseado em princípios. Crente no reino de Deus não ganha nada porque tem sorte. Nós não ganhamos porque temos sorte. Nós ganhamos porque respeitamos os princípios de Deus. E Deus, então, ele faz aliança. E cada aliança que Deus faz, ela está debaixo de uma cobertura de bênção, de promessas. Mas quando se quebra uma aliança, as coisas ficam complicadas. Sabe por que a gente chega no domingo e consegue sentir falta de muitos irmãos na igreja, de muitas famílias? Não é porque choveu, fez frio. É porque a vida dele não está assim aliançada com Deus. Porque a gente, quando tem uma aliança com Deus, envolve aliança com o pastor, aliança com a igreja que a gente congrega. E quando as pessoas quebram uma aliança, ela entra numa decadência espiritual, e essa decadência leva ela a ter atitudes e comportamentos, e ela começa a faltar com os compromissos espirituais. Compromisso número 1 que ela falta. Ela deixa de vir no culto. Ela falta na igreja. Parece simples. Lá eu falo, eu hoje e vem domingo que vem. Parece simples, mas não é. Compromisso número 2. Ela não tem mais aquele prazer pela Bíblia, pela escola bíblica, pela leitura bíblica. Compromisso número 3. Ela não dizima mais, pastor. Crente que não dizima, ele não está bem. Deixa de ofertar. Compromisso número 4, deixa de orar e vai por aí afora. Entra numa decadência espiritual. Todas as vezes que a aliança é quebrada, ela reflete no comportamento cristão. E ela começa a manifestar na nossa vida. Olha, então quando você abre Gênesis, está o livro da aliança. Gênesis é o livro do princípio, é o livro da criação. Depois de Gênesis vem Êxodo. Êxodo, a palavra êxodo significa saída. Saída de onde? Saída do Egito, da miséria, da pobreza, da escravidão, do sofrimento, da dor, da tristeza, das lágrimas. Mas saída ali para onde? Para uma terra, vocês sabem o nome, não sabem? Qual é o nome da terra? Canaã. Canaã, diga Canaã. Canaã é uma terra estabelecida na aliança que Deus faz com Abraão. Geograficamente Deus demarca o território, faz uma aliança com Abraão e diz: esta terra eu te dou. Pode vir o inferno, Satanás, demônio, luta, crise, problema, essa terra é tua por aliança. A Bíblia diz que Deus, quando ele faz aliança, ele não tendo por quem jurar, ele jurou por si mesmo. E lá em Deuteronômio
livro de Êxodo, depois de Êxodo, quem sabe a ordem dos livros? Qual é o terceiro livro? Gente, o terceiro livro da Bíblia, do Pentateuco, qual é? É Gênesis, Êxodo, depois? Levítico. Diga Levítico. Levítico. Sabe o que significa o livro de Levítico? Olha, Êxodo significa o que mesmo? Saída. Saída do Egito para Canaã, por aliança. E esse trajeto do Egito para Canaã tem um caminho, é uma caminhada. Diga comigo, caminhada. Caminhada. A vida cristã é uma caminhada que não para. Chova, faça sol, venha crise, venha problema, a gente está caminhando com Deus. E deixa eu voltar aqui um pouquinho e a gente passa para Levítico. Qual o nome desta caminhada? Diga comigo, caminhada da redenção. Esta caminhada, ela está dividida em 41 estágios. Olha que interessante. Em 41 estágios, tudo dentro da aliança. Estou dando a introdução da mensagem, vou pregar até às meia-noite, e aí eu começo a pregar. Caminhada da redenção. E nesta caminhada da redenção, o diabo entra em cena e ele quer atrapalhar, ele quer impedir, vocês não vão conseguir, não vai dar certo, não vai para frente. E sem falar da luta que ele trava contra as famílias, contra as mulheres grávidas, contra as crianças do sexo masculino e vai por aí afora. Entramos no livro de Levítico. Levítico significa santidade, o caminho para Deus. Diga comigo, santidade, o caminho para Deus. Quando a gente fala em santidade, o caminho para Deus, logo vem a nossa mente de jejuar, orar, consagrar, até fazer uma penitência. Não, o livro de Levítico só fala de oferta. Oferta para isso, oferta para aquilo. 4 tipos de oferta: oferta de gente rica, de gente de classe média, de gente pobre, empregado, aposentado, e oferta de quem não trabalha, não tem salário. Deus não dispensa ninguém da oferta. Está escrito na Bíblia que você traz farinha, feijão, açúcar, medida de azeite, medida de farinha, mas ninguém deve se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Isso é aliança. Depois de Levítico vem o livro de Números. Olha, parabéns. Escola dominical, né? Números. É o livro das peregrinações de Israel. É o livro que fala de uma caminhada de peregrinos e momentos que eles são marcados por sofrimentos, por baixas, por dores, por quebra de aliança, por desrespeitar os princípios da aliança. E daí vem o último livro do Pentateuco, depois de Números, que é o quê? Deuteronômio. E sabe o que significa o livro de Deuteronômio? A renovação da aliança. Diga comigo, a renovação da aliança. A renovação do céu. Amados, a gente olha uma crise que assola o nosso país, falando de Brasil. Uma crise que não está nada bem. Uma crise que ameaça a nossa nação. Mas a crise ela não está apenas na esfera política, ela está na esfera geográfica, na esfera natural. Nós estamos vivendo um desequilíbrio da natureza. Um lugar chove demais, outro chove de menos. Um lugar tem muita água que inunda tudo, outro lugar falta água, que não tem água nem para beber. Só a misericórdia de Deus. Mas a crise se instalou também no sistema público administrativo. E essa crise econômica, só quem é fiel a Deus nos diz das ofertas, fique em paz. Quem não for, se cuida. Mas nós temos também uma crise espiritual, uma crise na igreja, uma crise de ministérios. Mas nós temos também uma crise na família. Nós temos uma guerra acirrada nesta nação contra a família. A nossa capital, Brasília, os irmãos que já foram lá e já conhecem, é a capital do esoterismo. Parece inacreditável. Tem até igreja evangélica lá, grandes igrejas que são esotéricas. O projeto da construção é uma baleia, o senhor sabe disso. É uma construção esotérica. A igreja católica é um abacaxi. E vai por aí fora. O museu de Juscelino Kubitschek é um caixão de perfume. Você ouviu lá já? É um caixão.
O negócio é muito bonito esse caixão. É um museu muito grande. É proibido até tirar foto lá dentro. E vai por aí afora. Brasília está no centro esotérico. Esse esoterismo, ele concentra legiões, legiões e legiões e legiões de demônios na nossa capital. E o poder de Satanás que assume domínio e controle. A nossa esplanada dos ministérios, sabe o que é? Um avião. Os prédios dos ministérios de Brasília, aonde está ali a Praça Três Poderes, aonde está o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, é a cabeça, a cabine do avião. E depois os prédios que formam a esplanada dos ministérios, formam o corpo do avião, a cauda e as asas do avião. Isso é o projeto, a arquitetura de Brasília. Um centro onde há muitos sacrifícios, muita bruxaria, muita feitiçaria. E aí a gente olha essa crise e a gente pensa, tem gente aí, tem até pastor falando que é culpa da Dilma, que é culpa do PT. Não é culpa da igreja. Sabe por quê? Nenhum político contamina a terra. O que contamina a terra é os sacerdotes. É culpa dos ministros, e por isso Malaquias fala: há necessidade de uma aliança ministerial, sacerdotal. Amados, nós pastores hoje sofremos muitos, somos bombardeados, perseguidos, criticados por causa dos maus pastores que estão por aí e muitas vezes estão perto da gente como título, ostentando posições, dirigindo igrejas evangélicas e sendo verdadeiros agentes de Satanás, instrumentos do diabo. Mas não é disso que eu quero falar. Mas eu estou dando introdução, não quero falar do texto que li, mas não prometo que não vou estar longe. A segunda aliança é dízimos e ofertas. Diga dízimos e ofertas. Eu vou falar só um pouquinho desse assunto para vocês entenderem bem. No livro do Êxodo, quando Deus, com esta aliança, porque no capítulo 1 do Êxodo está escrito assim: lembrou Deus da aliança. Está escrito? E quando Deus lembrou da aliança, Ele lembrou, sabe por quê? Porque Ele ouviu o clamor e o gemido do seu povo. Sabe por quê? Toda vez que você tem consciência do seu erro, do seu pecado, da sua falha, da sua aliança quebrada, você não culpa pai, mãe, marido, esposa, pastor, igreja, governo, patrão. Não, você olha para você mesmo e como o profeta Isaías, que é o profeta dos ais, que apontava dedo para todo mundo e dizia: ai de você, ai de você, ai de você. Um dia ele apontou o dedo para ele e disse assim: ai de mim, que vou perecendo porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele teve 3 visões. Ele viu Deus, ele viu ele e ele viu os outros. Tem gente que nem vê Deus e nem vê ele, só vê a vida dos outros, só vê erro nos outros, só vê pecado nos outros. Ele teve 3 reações: ele viu, ele ouviu, ele sentiu. E quando Deus ouve o gemido do povo, o clamor do povo, por causa dos exatores, por causa da crise, por causa do problema, do sofrimento, da dor, a Bíblia diz que Deus viu, Deus ouviu, Deus lembrou-se e Deus desceu até lá. Irmãos, que culto gostoso esse, a presença de Deus. Aleluia. Há uma unção muito forte que Glória a para Deus. lugar. Aleluia. Mas a gente tem viajado, tem pregado em muitos lugares, tem igreja que a gente entra, é um espetáculo, o templo, é um negócio assim que parece uma das maravilhas do mundo, aquela multidão, aquele negócio tudo programado, uma liturgia, uma programação, mas a gente vê que está vazio de Deus, não tem a presença de Deus, não tem o Espírito Santo, mas Ele está aqui, nós sentimos Ele aqui, aleluia.